Oi, gente. É muito bom tê-los por aqui. Eu sou o missionário Márcio Santos. Vou iniciar uma série de estudos sobre o livro do profeta Isaías. Mas antes, se você não é ainda inscrito no canal, peço que se inscreva, ative o sininho para que você receba a notificação das próximas mensagens. Vamos lá? Hoje falarei sobre o livro do profeta Isaías. Esta parte da Bíblia, ela é considerada a essência do Velho Testamento, principalmente sob a perspectiva do Novo Testamento, que nele encontramos uma expressão que coloca esta divisão do Velho Testamento em destaque. A expressão é a lei e os profetas. É assim que frequentemente o Novo Testamento se refere ao Velho Testamento. Quando o Novo Testamento se refere ao Velho Testamento, com a expressão a lei e os profetas, nos dizendo que há duas importantes separações no Velho Testamento. A primeira é a lei. Os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Êxodo, Levítico, Números e Deuteronômio, e a segunda parte essencial do Velho Testamento é chamada os profetas. Essa parte que abordaremos agora, aqui no nosso estudo, falando no livro do profeta Isaías. Resumindo, a Bíblia, há 10 tipos de livro na Bíblia. 5 deles estão 5 tipos estão no Velho Testamento e 5 tipos estão no Novo Testamento. Temos os livros da lei, os livros históricos, os livros poéticos e os livros proféticos. Os profetas maiores e os profetas menores. No Novo Testamento temos os 4 evangelhos, que são biografias de Jesus, um livro histórico, as cartas de Paulo e as cartas gerais, e há também um livro profético, Revelações, que é o Apocalipse. No Velho Testamento, entre os livros da lei e os profetas, os livros proféticos, há 2 tipos de livros, os livros poéticos e os livros históricos. Os livros históricos são compostos pelos livros de Josué até Esther. Há uma divisão que entre a lei e os profetas. Os livros poéticos, uma das coisas mais importantes a respeito dos livros históricos é que eles dão para nós um contexto histórico no qual os profetas viveram e empregaram e muitas vezes sofreram e até morreram. Ou seja, eles trazem o histórico crítico, político, a situação real de cada época em que o profeta estava pregando a sua mensagem. Algum lugar, é sempre importante que eles perceber que eles se encaixem em algum lugar no contexto histórico dos livros históricos ou dos escribas e os rabis. Referem-se aos livros poéticos como os escritos para distingui-los da lei e os profetas. Os livros poéticos, eles são poesias inspiradas também pelo Espírito de Deus. No entanto, a essência do Velho Testamento são a lei e os profetas. Quando estudamos os 5 primeiros livros da Bíblia, diz que eles são o fundamento da Bíblia. Devemos então ter a consciência que também estamos abordando outra parte essencial do Velho Testamento. Encontramos com frequência no Novo Testamento a expressão os profetas. Até gosto muito daquele momento dramático quando o apóstolo Paulo, acorrentado, se defende diante do rei Agripa e, em um determinado momento, levantando as suas correntes para o rei Agripa e dizendo: eu sei que vocês acreditam nos profetas, eu sei. As escrituras referem-se aos profetas, ou a lei aos profetas. Geralmente está se referindo-se aos profetas que escreveram os livros, ou a literatura profética. Houve vários profetas muito importantes que não escreveram livros. Elias foi um deles. Portanto, quando o Novo Testamento refere-se à lei e aos profetas, está se referindo a todos os profetas que viveram e também escreveram livros ou literatura profética. Agora estudaremos os profetas. Sinto-me como se estivesse apresentando a vocês alguns dos meus amigos santos amigos, e também dos santos heróis. Há 17 livros proféticos, porém 16 profetas autores de livros, porque Jeremias escreveu 2 livros. Sim, ele escreveu o livro de Jeremias e o livro de Lamentações de Jeremias.
Devemos ter uma visão geral desses profetas antes de estudá-los, separadamente. Antes de estudar eles separadamente, devemos prestar atenção. É por isso que eu quero fazer uma introdução aqui, que eu vou chamar de perfil de um profeta. Uma das primeiras coisas que devemos fazer é comparar os profetas aos sacerdotes nos livros da lei. O líder espiritual é o sacerdote. O papel era muito importante. Seu papel era muito importante, porque intercedia pelo povo quando o povo pecava. O sacerdote também era muito importante. Por quê? Eram os professores do povo de Deus. Eles explicavam as escrituras ao povo de Deus, dúvidas sobre os sacrifícios e sacramentos no tabernáculo do Velho Testamento. No deserto e depois do templo de Salomão, o sacerdote já nascia sacerdote. O sacerdote já nascia sacerdote, porque era um descendente da tribo de Levi ou de Arão. Várias vezes os sacerdotes se tornavam corruptos e pecadores. Oséias cunhou essa expressão, tal sacerdote, tal povo. Muitas vezes, quando o povo tornou-se a apostasia e pecador, é por causa dos sacerdotes que tinham pecado. Eles eram líderes na prática, que estavam nas práticas pecaminosas, e o povo seguia. Foi por isso que o Senhor tal profeta, tal povo, porque são corruptos e fazia o povo pecar. Os povos pecavam porque seguiam os profetas, seguiam os sacerdotes. Por isso que aparecia em cena os profetas. Os profetas não nasciam profetas. Digamos que o profetas é um chamado. Eles não recebiam um chamado das maneiras comum, natural, porque nasceram de uma descendência ou outra. Nasciam homens comuns de diversas situações entre o povo, e Deus os escolhia como profeta. E eram escolhidos das formas mais diferentes. 2 outros profetas era também, mas esses foram exceções nos livros históricos. Vimos que alguns profetas tinham 11 tipos realmente, alguma coisa a ver com o rei. Existiram 11 tipos de profetas, mas um ou outro tinha alguma coisa a ver com o rei. Agora outros eram leigos. Amós foi um catador de vigo e pastor, recebeu profeta. A função ministério de profeta não era herdados. O sacerdócio, sim. Em resumo, o sacerdote era o homem que se apresentava a Deus e intercedia pelo povo. O profeta é o homem que vinha da presença de Deus com uma mensagem para o seu povo. Alguns até diziam, se não tinha um profeta, porque não tinha um problema, porque não tinha um profeta. Os profetas apareciam sempre em cena quando havia problemas. Livros viveram no período de 400 anos, que é o período da história do livro de Juízes. Também durou 400 anos o tempo compreendido entre os livros e Gênesis, e também o período entre o Velho e o Novo Testamento. Os profetas atuaram mais ou menos em torno de entre 800 e 400 anos de Cristo. 800 anos de Cristo, antes de Cristo, e 400 anos antes de Cristo. Há uma razão para eles terem aparecido neste período da história dos hebreus. O povo era pecador, idólatra, adoravam outros deuses, e o julgamento de Deus estava prestes a vir sobre eles, da forma da invasão dos assírios do cativeiro, do Reino do Norte. Esse episódio, por exemplo, foi seguido por um período de aproximadamente 100 anos, quando aconteceu a invasão para o cativeiro do Reino do Sul. A maioria dos profetas precedeu os períodos das invasões e conquista pela Síria ou pela Babilônia, ou então as pregações deles aconteceram durante esses eventos. Dos 16 profetas, 3 deles ministraram ou pregaram depois desses cativeiros. Estão relacionados à restauração e reconstrução posteriores ao retorno do povo de Deus do cativeiro babilônico. A maioria dos profetas precede as conquistas de cativeiro ou ministram durante eles. Os profetas que precederam o cativeiro assírio do Reino do Norte e o cativeiro do Reino do Sul pregaram essencialmente essa mensagem: se você estiver um avivamento espiritual e sinceramente se arrepender dos seus pecados, a idolatria, as invasões do cativeiro assírios e babilônios não acontecerão. Esses profetas clamaram por avivamento espiritual e por arrependimento. A grande maioria do povo se fez de surda e a pregação foi ignorada. Os profetas eram ridicularizados e vários até martirizados. Muitos morreram porque pregaram uma mensagem que ninguém quis ouvir. Quando os profetas percebiam que o povo não ouvia a mensagem,
Eles pregaram assim: a invasão e o cativeiro virão, e quando vier será um julgamento do Todo-Poderoso sobre vocês, porque não se arrependeram da sua idolatria. Como já vemos nos estudos dos livros históricos, nunca mais se ouviu a respeito do Reino do Norte, depois que os assírios o conquistaram. Essas 10 tribos, antes denominadas Israel, foram para o exílio do esquecimento. 100 anos mais tarde, os babilônios invadiram o Reino do Sul. Foi então que os profetas pregaram uma mensagem de esperança junto com a invasão e o cativeiro. Eles receberam a revelação profética: vocês voltarão do cativeiro em 70 anos. Vocês voltarão. Eles viam o retorno do cativeiro babilônico como uma expressão da misericórdia e da graça de Deus. No entanto, a maioria dos profetas pregava justiça social. Os pregadores, e hoje quando falam sobre esse assunto, citam os textos dos profetas, mas a principal ênfase não foi dada à injustiça social. A preocupação maior deles era o pecado do povo de Deus, principalmente a idolatria. Os profetas pregaram o julgamento de Deus, que estavam por vir na forma desses 2 cativeiros. No caso do cativeiro babilônico, a mensagem do profeta de misericórdia, graça e esperança. A única mensagem que eles tinham para o Reino do Sul durante o cativeiro babilônico era de esperança. Quando profetas como Jeremias pregavam o retorno do cativeiro, eles estavam pregando a misericórdia e a graça de Deus. Outro tema interessante da pregação dos profetas, eles pregavam a dispersão do povo de Deus pelos confins da terra. Sempre que eles pregavam a dispersão, eles também anunciavam a volta dessa dispersão. Quando eles pregaram o retorno do cativeiro babilônico, a mensagem sempre estava mesclada com os profetas, com a profecia messiânica. É difícil separar as profecias messiânicas das profecias da volta literal do retorno babilônico, que aconteceu 70 anos depois que o povo de Deus foi levado cativo para a Babilônia. É difícil separar as profecias da primeira vinda do Messias, as profecias que nos diz até a segunda vinda de Cristo. Os profetas fizeram um interessante, por profecias messiânicas, grande solução de Deus através do seu Salvador, que era Jesus Cristo. Mas esses profetas, eles apresentaram a vinda de Cristo em 2 episódios. Primeiro ele vem como Salvador, sofredor, para morrer pelos pecados do mundo, mas depois ele vem em uma segunda de Cristo, porá tudo em ordem. Essa mesclagem dos profetas, das profecias messiânicas e profecias da volta do cativeiro, é um dos aspectos mais empolgantes dos profetas. Para lembrar, a palavra profética literalmente significa aquele que fala em nome de Deus. Eles eram empregadores que anunciavam a palavra de Deus com poder e com autoridade. Bom, pena que já temos que parar por hoje, mas no próximo vídeo vamos continuar com esse assunto muito importante. Observa até aqui que toda vez que Deus levantava um profeta, havia um interesse que seu povo se arrependesse, ou a pregação de promessa de libertação de cativo. Ou seja, nos dias de hoje também, quando Deus levanta alguém com uma palavra profética, há sempre um interesse de Deus em salvar, em que o povo se arrependa, porque Deus está trazendo algum juízo. Então, desconfie de profetas que só se levantam com profetadas de eis que Deus vai te dar, eis que Deus vai te dar. Não, profeta sempre traz uma mensagem que não queremos ouvir, que não estamos a fim de ouvir. Sim, existem profetas que trazem uma revelação da parte de Deus, mas não é comum um profeta só pregar o carro, a chave do carro, a chave do apartamento, a chave da moto, a chave do carro, a chave de... enfim. Profeta sempre traz uma mensagem de correção, um chamado para o povo ao arrependimento. E é o que está se levantando muitos profetas de Deus, remanescentes, que estão se levantando nessa geração, para trazer uma mensagem de arrependimento, porque Jesus está às portas. No próximo vídeo nos encontramos então. Até lá!